Imagine acordar um dia e descobrir que tudo em que você acreditava era apenas uma ilusão confortável. Que as regras que guiaram sua moral, suas escolhas e seus medos foram inventadas não por deuses, mas por homens frágeis, homens que tremiam diante do caos, e por isso inventaram ordem. Não é um pensamento fácil de aceitar, mas é exatamente por isso que ele precisa ser ouvido. Friedrich Nietzsche não estava apenas sendo provocador quando escreveu "Deus está morto". Ele estava apontando para uma ferida profunda na alma da civilização ocidental. A perda de sentido num mundo que já não é sustentado pelo sagrado. Desde a infância, somos moldados por crenças transmitidas como verdades eternas. Fomos ensinados que existe um bem absoluto, um mal absoluto, e que há uma força superior observando cada passo que damos. Mas e se tudo isso fosse apenas uma invenção humana para dar sentido ao sofrimento? E se no fundo estivermos sozinhos, não por castigo, mas por liberdade? É esse o abismo que Nietzsche nos convida a encarar. E é também nesse abismo que ele acredita que o verdadeiro espírito humano pode renascer. A morte de Deus para Nietzsche não significa a vitória do ateísmo barato, aquele que apenas nega por negar. Significa algo muito mais profundo. A falência de todos os valores herdados. Significa que não podemos mais nos esconder atrás de mandamentos e dogmas quando a vida nos pergunta: quem é você? Essa é uma mensagem que hoje ecoa mais forte do que nunca. Em um mundo saturado por respostas prontas e polarizações estéreis, talvez a pergunta mais importante a ser feita seja: o que você faz quando o sentido deixa de ser imposto e passa a ser responsabilidade sua? Nietzsche sabia que essa verdade assusta. Ele também sabia que a maioria das pessoas preferiria não vê-la. Porque aceitar que Deus está morto é aceitar que não existe um script cósmico garantindo que tudo ficará bem. É admitir que estamos lançados à existência com a assustadora tarefa de criar nossos próprios valores. Mas é também aí que reside a beleza dessa ideia. Porque quando o homem deixa de rastejar diante de um céu silencioso, ele finalmente pode aprender a caminhar com as próprias pernas. Você já se perguntou por que tantos se sentem perdidos, mesmo cercados de conforto e tecnologia? É porque, no fundo, ainda buscamos algo que dê sentido ao vazio. Nietzsche não oferece consolo fácil. Ele oferece uma tocha, uma luz bruta que queima ilusões, mas revela caminhos novos. E se você tiver coragem de seguir com ele até o fim, talvez descubra que a morte de Deus não é o fim de tudo, mas o verdadeiro começo da liberdade. Agora, respire fundo, porque nos próximos minutos, você será desafiado a pensar como poucos ousam. Este vídeo não é para quem busca conforto, é para quem busca verdade. Vamos adentrar o labirinto das ideias de Nietzsche e explorar, sem medo, o que realmente significa viver num mundo em que Deus está morto. E mais do que isso, o que significa ser humano nesse mundo. O mundo moderno, segundo Nietzsche, vive sob um céu silencioso. Já não há trovões de moralidade divina, nem sussurros de um Criador guiando nossas decisões. O que resta é o eco do que um dia acreditamos. A frase "Deus está morto" não é uma blasfêmia, mas uma constatação trágica de que os valores que sustentavam a civilização foram corroídos pelo tempo, pela ciência, pela lucidez. O que acontece com uma sociedade que mata seu Deus? Nietzsche responde com ousadia. Ela se torna órfã de sentido. Os pilares éticos ruem, a bússola moral gira sem rumo, e o homem, desamparado, olha para dentro de si mesmo e descobre o que nunca quis enfrentar: a liberdade absoluta. Mas o silêncio de Deus não gera apenas desespero. Ele cria um novo espaço, um terreno fértil onde o homem pode finalmente deixar de ser servo e tornar-se criador. A ausência do divino nos lança em direção a uma nova responsabilidade: não sermos mais apenas criaturas, mas arquitetos do próprio destino. Nietzsche não celebra a morte de Deus com deboche. Ele a lamenta como se lamenta o fim de uma era, mas também a anuncia como um profeta
anuncia uma revolução inevitável. Porque se os antigos deuses caíram, o que virá em seu lugar? A resposta, segundo ele, não está fora, mas dentro do homem. Esse é o verdadeiro começo da filosofia nietzschiana. Não a destruição da fé, mas a destruição da dependência. Não o fim da espiritualidade, mas a reconfiguração da alma humana. E essa transição não será suave. Ela exige coragem, dor e renascimento. A morte de Deus desmantela também o que Nietzsche chama de moral de escravos. Uma ética baseada na obediência, na culpa e na submissão. Criada pelos fracos para se proteger dos fortes, essa moral transforma o sofrimento em virtude, a humildade em orgulho e a negação da vida em um ideal de pureza. Nietzsche desmascara essa inversão de valores como um veneno sutil. A compaixão excessiva, a abnegação forçada e a culpa cristã não são atos de grandeza, mas de sobrevivência mascarada. São o grito de quem não tem força para afirmar sua própria existência, então transforma a negação da vida em uma espécie de heroísmo moral. Quando Deus morre, essas amarras morais perdem o sentido. O homem não precisa mais se curvar diante do altar da negação. Pode enfim afirmar a vida como ela é, com sua dor, sua violência, sua beleza crua. Isso não significa tornar-se cruel, mas tornar-se verdadeiro. E para Nietzsche, verdade é potência. A verdadeira moral, diz ele, nasce dos fortes, dos que não têm medo da existência, dos que, em vez de renunciar, criam. Essa é a moral de senhores. Uma ética do sim, não do não. Uma ética que não se submete a mandamentos eternos, mas que nasce do próprio impulso de viver com intensidade. A liberdade, portanto, exige uma nova moral. Uma que não seja herdada, mas conquistada. Que não peça permissão aos céus, mas que surja da terra, do corpo da experiência da vontade. O homem sem Deus precisa tornar-se seu próprio legislador. Nietzsche acreditava que, ao reconhecer a morte de Deus, o homem é forçado a olhar diretamente para o abismo. Esse abismo é o vazio deixado pela perda de um sentido externo, um propósito garantido. Já não há promessas de redenção, nem recompensas celestes. Só resta o agora, cru, instável, inquietante. A verdade para Nietzsche não é um consolo, mas uma ferida aberta, e ainda assim, é a única porta para o real despertar. Muitos fogem desse vazio, tentando substituí-lo por novas religiões disfarçadas, ideologias políticas, consumismo, gurus modernos. Mas nenhuma dessas soluções consegue preencher o silêncio deixado pela queda dos antigos deuses. Porque elas não enfrentam o abismo, apenas o cobrem com palavras bonitas. Nietzsche nos desafia a fazer o contrário, olhar para o abismo e não piscar. E é nesse confronto que a alma se fortalece. Não ao evitar o sofrimento, mas ao suportá-lo. Não ao negar a angústia, mas ao transformá-la em força criativa. Nietzsche acreditava que quem encara a verdade até o fim se transforma. Deixa de ser um seguidor de crenças e passa a ser um escultor de si mesmo, mesmo que no início esteja quebrado por dentro. Mas esse processo exige um novo tipo de coragem. Não a coragem do herói tradicional, mas a coragem filosófica. A de viver sem garantias. A de caminhar sem trilhas prontas. A de inventar o próprio caminho sabendo que ele pode levar a lugar nenhum, e mesmo assim, continuar andando. Nietzsche não oferece muletas. Ele oferece espelhos. Espelhos que mostram a fragilidade da condição humana, mas também a possibilidade de transcendê-la. Quem resiste à queda, descobre que pode voar. Mas o voo só é possível depois que aceitamos cair. Se os valores antigos ruíram com a morte de Deus, Nietzsche nos convida a algo ainda mais ousado: transmutá-los. Isso não é uma simples troca de crenças. É uma revolução interna, um processo de destruição criativa onde cada valor deve ser testado, questionado, despido de suas máscaras, até que sobre apenas o que é vital, o que pulsa com autenticidade. A transmutação dos valores começa quando paramos de perguntar:
Isso é certo ou errado? E começamos a perguntar: isso fortalece ou enfraquece a vida? Nietzsche substitui o julgamento moral pela avaliação existencial. Em vez de obedecer a regras, ele propõe que criemos nossos próprios critérios, não baseados na aprovação de um Deus, mas na afirmação da nossa própria potência. Mas isso não se aprende em livros. A transmutação não é teórica, é visceral. Ela acontece quando enfrentamos escolhas difíceis, quando dizemos não ao que é confortável e sim ao que nos transforma. É o ato de recusar a covardia espiritual que busca abrigo em tradições mortas. É o nascimento do ser autêntico. Essa mudança radical exige desapego. Desapego do medo de errar, de ser julgado, de não ser compreendido. Porque transmutar valores é, em certo sentido, tornar-se estrangeiro no próprio mundo. Mas é também, paradoxalmente, a única maneira de finalmente habitá-lo com verdade. Nietzsche sabia que essa jornada não era para todos. Ele falava aos que sentem um fogo por dentro, uma inquietação que não se apaga com respostas prontas. A esses, ele oferece um convite. Destrua o velho mundo dentro de si e crie outro em seu lugar. Para Nietzsche, o motor mais profundo da existência humana não é a busca pela felicidade, pela segurança ou pela salvação. É a vontade de poder. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesmo, sobre a própria realidade. Uma força criadora que impulsiona o ser a se superar continuamente, a elevar-se acima da mediocridade, da passividade, da repetição. A vontade de poder é a centelha que resta quando tudo o mais é queimado. Quando já não temos dogmas, promessas divinas ou verdades eternas, o que nos resta é essa força bruta, a vontade de afirmar a vida, de moldá-la, de dar-lhe forma. Nietzsche não vê o homem como uma vítima do destino, mas como um escultor da existência. Mas esse poder não vem sem custo. Ele exige confronto com o sofrimento, com a dúvida, com a solidão. Exige que digamos sim à vida não apenas nos seus momentos de prazer, mas também nos de dor. Aquele que possui vontade de poder transforma até suas feridas em armas. Usa seus traumas como matéria-prima para a superação. A verdadeira liberdade para Nietzsche não é fazer o que se quer, é tornar-se quem se é. E isso só acontece quando paramos de culpar o mundo, a sociedade, os pais, Deus, e assumimos a responsabilidade radical pela própria existência. O que você faz com o que fizeram de você? Essa é a pergunta que separa os fracos dos criadores. A vontade de poder é, portanto, um chamado para despertar, para parar de esperar salvação e começar a agir como se a própria vida fosse uma obra de arte, única, irrepetível, dolorosa, intensa. E a primeira pincelada dessa criação começa com a coragem de dizer: sou eu quem decide o que essa vida vai significar. A figura do além do homem, Übermensch, é uma das mais potentes e mal compreendidas de Nietzsche. Ele não é um super-herói, nem um tirano, nem um ser perfeito. É alguém que foi além da condição humana comum, que superou as amarras da moral herdada, a dependência de dogmas e a fraqueza de espírito. É aquele que, diante do colapso dos velhos valores, escolheu criar os seus próprios. Nietzsche não acreditava na igualdade como valor absoluto. Para ele, a existência é desigual por natureza. Alguns escolhem o conforto, outros escolhem a transformação. O além do homem pertence à segunda categoria. Ele sofre sim, mas não se vitimiza. Ele sangra, mas não se esconde. Ele cai, mas se levanta maior. Esse novo tipo de homem é um artista de si mesmo. Ele se observa, se confronta, se destrói para renascer. E não busca aplausos, não deseja aprovação, porque ele entende que a maioria continuará presa à velha moral, aos antigos mitos. O além do homem é solitário, mas é livre, e essa liberdade o torna perigoso aos olhos do mundo comum. Nietzsche via esse ser como uma promessa, a evolução espiritual da humanidade. Não uma evolução biológica, mas filosófica, existencial.
Quando o homem deixar de rastejar diante de falsos ídolos e tiver a coragem de olhar para o vazio e criar significado, então terá se tornado algo novo, algo maior, algo digno da própria existência. O além do homem é o oposto do rebanho. Ele é a exceção, o trovão que rompe o silêncio, o raio que fende a noite. Ele não espera o paraíso, ele constrói o próprio universo. E isso o torna, paradoxalmente, mais humano do que todos os outros. Imagine viver sua vida exatamente como ela é, com cada alegria e cada dor, cada erro e cada acerto, repetida infinitamente, por toda a eternidade. Essa é a provocação filosófica do eterno retorno, uma das ideias mais radicais e transformadoras de Nietzsche. Não é uma crença literal, mas uma prova de fogo. Se você soubesse que teria que viver tudo outra vez, você diria sim à sua existência? Esse pensamento não é para nos atormentar, mas para nos acordar. Ele nos força a refletir sobre como estamos vivendo agora. Estamos agindo como se cada instante fosse digno da eternidade? Ou estamos apenas sobrevivendo, esperando por um amanhã que nunca vem, anestesiando-nos com promessas e distrações? O eterno retorno exige uma mudança de postura diante da vida. Em vez de buscar sentido em outra dimensão, em um além inexistente, ele convida à plena presença, a viver com tal intensidade que cada momento se torne um universo completo, a dizer sim à vida com tanta força que até a dor se torna parte essencial de algo grandioso. Nietzsche sabia que muitos fugiriam dessa ideia, pois ela não oferece consolo. Mas aos que a abraçam, ela concede algo raro, um critério supremo de autenticidade. Viver como se cada gesto fosse eterno é o mais poderoso impulso ético que pode existir, porque exige responsabilidade, consciência e amor pela própria existência. Dizer sim ao eterno retorno é dizer sim à vida sem garantias. É reconhecer que mesmo sem céu ou inferno, o valor de nossos atos é imenso, porque eles moldam não só o presente, mas todo o nosso ser. E somente aquele que ama sua vida com profundidade pode suportar repeti-la eternamente. Nietzsche não via a verdade como um ideal sagrado. Para ele, muitas das verdades que seguimos são construções humanas, invenções úteis, mas não absolutas. O que chamamos de verdade frequentemente é apenas o nome que damos àquilo que nos conforta ou nos ajuda a sobreviver em sociedade. E nisso reside um problema profundo. A busca cega pela verdade como algo fixo e eterno se torna, nas mãos de Nietzsche, uma armadilha. Porque quando acreditamos que já possuímos a verdade, paramos de pensar, paramos de criar, paramos de viver com intensidade. A verdade, então, deixa de ser libertadora e passa a ser uma prisão, uma nova forma de dogma. Nietzsche preferia a dúvida viva à certeza morta. Ele exaltava os espíritos livres, aqueles que questionam, que enfrentam os próprios valores, que não se apegam a verdades fáceis. Para ele, o pensamento deve ser uma dança, não uma marcha militar. Uma criação constante, não uma repetição mecânica do que foi dito antes. Essa visão desconstrói tanto a religião quanto a ciência dogmática. Nenhuma está imune. Nietzsche atacava tudo o que transformava o pensamento em religião, inclusive a própria filosofia. Porque o pensamento que se ajoelha, seja diante de Deus ou de dados, perde sua força vital. E para Nietzsche, viver é pensar com o corpo inteiro. Aceitar que a verdade é uma construção nos devolve a liberdade de criar. Nos obriga a sermos autores do nosso próprio mundo. E isso, embora assustador, é também um ato de amor profundo à vida. Viver sem muletas, com os olhos bem abertos, mesmo que isso signifique ver coisas que preferíamos ignorar. Friedrich Nietzsche não queria que vivêssemos como santos ou mártires. Queria que vivêssemos como artistas. Para ele, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma obra a ser criada. E essa criação não se faz com respostas prontas, mas com coragem, com paixão, com transgressão. A vida, dizia ele, deve ser uma afirmação, um grito estético contra o absurdo.
Quando Deus morre, não sobra apenas ruína. Sobra tela em branco. O caos não é o fim. É o começo da criatividade. E é nessa liberdade radical que Nietzsche vê o maior desafio e a maior beleza da existência: dar forma ao próprio destino como um escultor dá forma à pedra. Errar, experimentar, destruir e recomeçar são, para ele, partes do processo artístico de viver. Esse modo de ver a vida exige um abandono da mentalidade de vítima. Nada é dado. Tudo é conquistado. O sofrimento não é mais punição, é matéria-prima. O fracasso não é vergonha, é esboço. E o prazer, ao contrário do que prega a moral tradicional, não é pecado, é celebração da potência de existir. Nietzsche chama esse modo de viver de grande estilo. Não se trata de luxo ou status, mas de intensidade, de profundidade, de elegância existencial. É olhar para a própria biografia como quem contempla uma sinfonia inacabada, com orgulho das dissonâncias e honra pelos silêncios. É transformar cada queda em poesia, cada cicatriz em estética. Viver como obra de arte não significa ignorar a dor. Significa escolher o que fazer com ela. Significa olhar para a vida sem desculpas, sem véus, e ainda assim encontrar beleza. Não a beleza idealizada dos templos, mas a beleza crua do que é real. Isso, no fim, é talvez o maior ato de rebeldia que Nietzsche propõe. Para Nietzsche, a maneira como alguém encara a própria morte revela mais do que qualquer credo, qualquer discurso, qualquer doutrina. A morte é o limite que desfaz as ilusões, que cala os disfarces, que testa a autenticidade da vida vivida. E é por isso que, num mundo onde Deus está morto, a forma como morremos importa, porque é ela que revela se de fato soubemos viver. Aqueles que esperam por um além, por um julgamento, por uma redenção, muitas vezes deixam de viver aqui, agora. Vivem na expectativa de um acerto de contas final que, segundo Nietzsche, jamais virá. Ele rejeita essa ilusão não por cinismo, mas por amor à terra. Ele quer nos arrancar do torpor espiritual que nos impede de viver com intensidade neste único instante que nos pertence. A morte, para ele, não é o fim de tudo, é o espelho final. E diante dela só existem dois tipos de homem: o que lamenta não ter vivido e o que sorri diante da eternidade, sabendo que não negou nada de si. O eterno retorno volta a ecoar aqui, como um critério ético último. Você morreria satisfeito com a vida que viveu? Você a viveria de novo infinitamente? Nietzsche não oferece uma resposta confortável. Ele nos obriga a enfrentar a finitude com a mesma coragem com que enfrentamos o vazio. A morte, então, deixa de ser inimiga. Ela se torna conselheira, orientadora, mestra, porque nos lembra que o tempo é curto, e por isso mesmo, precioso. E aquele que vive como se cada segundo fosse o último, paradoxalmente, não teme mais a morte, porque já morreu para as ilusões, já abandonou as promessas que nunca se cumpririam, e ao fazer isso, tornou-se senhor do seu próprio fim e mestre do seu próprio destino. Ao final de sua jornada, Nietzsche não nos deixa no desespero. Ele nos deixa diante de uma escolha. Agora que os deuses ruíram, agora que os valores caíram, agora que o céu está em silêncio, quem você vai ser? Essa é a pergunta final. E ela não é feita com palavras, mas com o peso de toda a vida que carregamos. O homem verdadeiro, o novo homem, nasce quando paramos de esperar sentido e começamos a criá-lo. Quando deixamos de buscar salvação e passamos a nos reinventar a cada queda. Quando deixamos de servir a verdades alheias e passamos a esculpir nossa própria existência como quem esculpe uma montanha com as próprias mãos. Esse homem não precisa de aprovação, nem de reconhecimento. Ele vive de acordo com sua própria música, mesmo que ninguém mais consiga ouvi-la. Ele é solitário, mas pleno. É ferido, mas orgulhoso de cada cicatriz. E sua presença no mundo é um lembrete de que ainda é possível ser livre em meio às ruínas. Nietzsche não escreveu para os fracos. Ele escreveu para aqueles que sentem lá no fundo que nasceram para algo maior, que não se contentam com respostas prontas,
que preferem a dor da verdade à anestesia da mentira. A esses, ele oferece uma tocha, uma luz brutal que queima o velho mundo, mas revela caminhos nunca antes vistos. E talvez seja isso que mais assusta e mais inspira em sua filosofia. Ela não quer que você acredite. Ela quer que você desperte, que você renasça, que você, diante do vazio, grite: sim, eu aceito a vida como ela é. Porque é nesse grito que o homem, finalmente, se torna digno de ser chamado humano. Diante de tudo o que foi dito, a pergunta que paira no ar não é se Deus está morto. A pergunta real, urgente e inevitável é: o que você vai fazer agora que ele está? Porque fugir dessa realidade é negar o chamado da liberdade. E abraçá-la, como Nietzsche propõe, é o primeiro passo para deixar de ser uma sombra de si mesmo e começar, finalmente, a viver como um ser inteiro. Imperfeito, sim, mas desperto. Este não é um chamado para o niilismo passivo, para o desespero fácil ou para a destruição cega. É um convite à reconstrução, não sobre ruínas alheias, mas sobre as próprias. Cada valor que você questionou, cada verdade que você abandonou, cada crença que perdeu o brilho, todas elas foram parte do processo que te trouxe até aqui. E agora, diante da ausência de certezas, você tem algo que nunca teve antes: a chance de criar seu próprio significado. Talvez seja doloroso perceber que não há mais um script universal, que não existe um plano escrito em algum céu distante. Mas também é libertador, porque se não há nada que determine quem você deve ser, então tudo está aberto, tudo é possível. A vida volta a ser território selvagem. E só os corajosos ousam explorá-la com os próprios pés. Nietzsche nos mostra que o verdadeiro sentido da existência não está em descobrir verdades absolutas, mas em viver com tal intensidade, autenticidade e responsabilidade que cada ato se torne uma afirmação da própria liberdade. E se este vídeo te fez pensar, se tocou alguma parte da tua alma que ainda não se conformou com respostas rasas, então talvez, só talvez, o seu despertar já tenha começado. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui, a filosofia não é apenas conceito, é provocação. Curta o vídeo se ele te desafiou a olhar mais fundo e compartilhe nos comentários. Qual foi a ideia que mais te impactou? Afinal, num mundo onde Deus está morto, é conversando, refletindo e criando juntos que reinventamos o que significa estar vivo.